Graças a paz, irmãos. Hoje a gente vem falar aqui sobre Apocalipse, Cristo e sua igreja. Mais uma vez a gente está aqui trazendo algo da parte de Deus e a gente espera que seja proveitoso para todos vocês que estão aí assistindo. Meus irmãos, a gente usou esse tema aí, Apocalipse, Cristo e sua igreja, porque o Apocalipse é um livro que ele fala desse relacionamento de Cristo com a sua igreja. Apocalipse ele é um livro como se fosse alguém que olhasse de cima os acontecimentos da história, o que a igreja passava e passa no seu sofrimento, com perseguições e aquela coisa toda. E ele traz essa visão inteira para nos trazer esperança. A Bíblia vem nos mostrar que a igreja do Senhor, ela é sofredora em si. Isso não tem como a gente dizer que não é, apesar da teologia da prosperidade dizer que não, mas a igreja de Cristo, ela sofre, ela padece, porque o texto em João 15 e 20, ele vem dizer que o servo não é maior do que o Senhor. Se perseguiram a ele, também a igreja do Senhor, ela será perseguida. Então a gente não tem como argumentar contra isso. Então o livro do Apocalipse ele vai trazer essa esperança no meio da perseguição. João estava passando por um momento terrível. Ele estava na ilha de Patmos, segundo ele, por causa da palavra de Deus, por causa da pregação da palavra de Deus. A ilha de Patmos era uma ilha pequena, relativamente falando, onde se aprisionavam bandidos ali da pior espécie, e ali Deus deu-lhe a revelação. Meus irmãos, a gente vem falar desse livro com muito temor e tremor, porque não é fácil, visto o seu significado, o seu peso e a sua importância na vida da igreja, porque assim como qualquer outro livro da Bíblia é inspirado por Deus e é glorioso poder falar dele aqui. Meus irmãos, o contexto de perseguição que João passava na época era um contexto muito forte, pesado. O imperador romano, ele requeria adoração para si, queria que a cidade de Roma, o governo romano, o império romano, ele fosse adorado como uma deusa, e ele também sendo Deus. A igreja era chamada, os crentes da igreja eram chamados de ateus por não crerem nos deuses romanos, e eles diziam que adoravam a um Deus invisível. Isso é uma característica do cristianismo primitivo até o 3º século, que não se adorava a Deus por meio de imagens, e eles eram chamados de ateus por não mostrarem, não adorarem a Deus por meio de objetos ou de imagens. Então isso era tudo motivo de perseguição, era motivo da igreja sofrer amargamente o peso da mão de ferro do Império Romano, porque isso era a reação à mensagem, né? Porque o evangelho ser pregado, a maneira dele de viver, isso declarava e delatava o pecado daquele povo. Então é isso que a gente vê, que João ele tem essa revelação, e essa revelação ela serve como alívio para o próprio coração do apóstolo, como alívio também para o coração do povo, porque os historiadores cristãos eles enfatizam muito esses 3 primeiros séculos, porque foi muito pesado, muito pesado, até por volta do ano 300 ali, que deu uma aliviada, mas realmente a coisa não foi fácil. Meus irmãos, o texto, eu quero me basear aqui em 2 versículos, primeiramente, para a gente não estar tomando tanto tempo, porque é bom que o vídeo não seja muito longo, mas vou ler aqui 2 versículos da palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 1, versículo 19 e o 20. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos nesse momento, Senhor. Ajuda-nos para que o teu nome seja glorificado aqui. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui João ele vai relatar, dizendo que estava na ilha, como a gente já falou, chamada Patmos, e ali Deus
se revela a ele, se manifesta a ele, dizendo que era preciso que ele escrevesse as 7 igrejas. E ele escreve essas cartas, ele posteriormente, a partir do capítulo 2 e capítulo 3, ele mostra aí essas cartas, os problemas que nele havia, Deus aí aprovando, reprovando, repreendendo, fortificando a igreja. Isso tudo é uma coisa muito boa. Quando João ele vê a imagem de um homem, não um semelhante ao Filho do Homem, provavelmente se referindo a Cristo, andando no meio dos 7 castiçais de ouro, aquela imagem impacta o apóstolo de tal forma que ele cai. Versículo 17 diz assim: quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Nos sermões, o sermão escatológico de Jesus Cristo, que está registrado em Mateus 24, Marcos 13 e outros evangelhos também, ele vem falar de coisas que iriam acontecer como sinais de princípio das dores. Esses princípios das dores já começam desde os tempos de Atos dos Apóstolos, perseguição, né? Essa situação difícil a respeito do evangelho, essa resposta negativa da parte de muitos governos a respeito do evangelho, e fala de pestes, de guerras, e tudo isso sendo o princípio das dores, e a gente está aí no princípio das dores ainda. E só que a igreja estava muito maltratada. Não era diferente do período que a gente vive hoje. A gente está aqui numa quarentena devido a uma peste, a um vírus. E ali ele, nessa visão, ele dá consolação também ao coração do apóstolo. Ele cai aos pés, mas a Bíblia diz que ele pôs a mão, né, em cima do apóstolo e disse assim: não temas, eu sou o primeiro e o último. Primeiramente, ele aqui dá conforto ao coração de João, dizendo que ele está controlando a história. Ele é o primeiro e ele é o último. Ele é aquele que detém todo o poder, do princípio até o final da história, dizendo: olha, do jeito que eu comecei, eu criei a terra, eu vim, sofri, padeci, eu vou levar vocês até o final. Isso traz um conforto ao coração do apóstolo, traz um conforto para o coração da igreja, não só da época, mas também da nossa época. Uma coisa que eu quero também falar, a imagem que ele vê daquele homem ali, que cada parte daquela imagem que ele vê do corpo, né? A honra dos cabelos grisalhos, os olhos de fogo que vê todas as coisas e vê no sentido de condenar aquilo que desagrada a Deus. A espada de 2 gumes que sai da sua boca, que é o poder da sua palavra, que é eficaz para condenar aqueles que não fazem a sua vontade, aqueles que vivem fora da palavra de Deus. Enfim, todo o conjunto daquela imagem tem um grande significado. A aparência que ele vê é um homem de veste talá, um veste comprida, aparentando ser um rei, ou então até mesmo um sacerdote. Nós sabemos muito bem que Cristo é as duas coisas. Ele é rei eternamente e é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então isso é uma bênção, isso traz conforto. Ele é o rei, né? Apesar da fúria e dos decretos malignos do imperador romano, o verdadeiro rei, ele está dominando todas as coisas, e o sacerdote eterno está intercedendo e ajudando a sua igreja. Mas algo interessante, irmãos, é que na visão do versículo 20, ele dá explicação da questão dos candeeiros e das 7 estrelas. Ele diz que os anjos e os 7 estrelas são os anjos da igreja, né? A liderança da igreja que está na mão dele. E diz que os candeeiros são as próprias igrejas. Agora veja que coisa linda. Uma coisa para consolação, para os nossos dias, para o nosso coração, que Cristo, ele passeia no meio do seu povo. Entenda que aqueles 7 candeeiros, esse número 7, ele
é muito mencionado no livro de Apocalipse, porque ele fala de totalidade, né? Alguns dizem até que é o número da perfeição de Deus. Ele fala da totalidade da igreja. A mensagem do livro ela transcende. João escreve para a igreja da sua época, mas o texto, assim como as cartas de Paulo, eles são inspirados por Deus. Se fossem humanos, eles seriam falíveis, mas como é inspirado por Deus, eles vêm e apontam também para os nossos dias, mostrando coisas que estão acontecendo e coisas que ainda irão acontecer. Então, quando ele escreve para aquelas igrejas, ao mesmo tempo, né, pelo fato do texto ser inspirado pelo Espírito Santo, o texto abrange toda a igreja. Do mesmo jeito que Cristo ele caminhava no meio da sua igreja, ele, naquela época, daquelas 7 igrejas, ele é o Deus que está no meio do seu povo. Isso, irmãos, é o desenvolvimento ou cumprimento daquela palavra lá em Mateus 28, que diz assim: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Como é que Deus está conosco até a consumação dos séculos? Quando você lê o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, você vai observar o tratamento que Jesus Cristo ele dá a cada igreja. Um ele exorta, outra repreende, outro conforta, outro manda se arrepender, outro diz que vai livrar, outro diz que vai ali estar com eles. A cada um deles promete recompensas no céu, galardão final, coisas na vida vindoura. Ele está garantindo a eles que aquele sofrimento ali não será em vão. Como é que Jesus Cristo ele está no meio dos 7 castiçais? Como é que Jesus Cristo ele está no meio da sua igreja? Como é? Ele está repreendendo, ele está confortando, ele está animando, ele está mandando os crentes se arrependerem quando estão fora da vontade de Deus. Ele está trabalhando para que a sua igreja cumpra o propósito. Porque ai de nós se ele não andasse em nosso meio. Ai de nós se ele não andasse no meio dos 7 castiçais de ouro. Mas ele continua trabalhando, exortando, fazendo aquilo que nós, na nossa fraqueza, não podemos fazer. Como ele disse a Filadélfia, mesmo tendo pouca força. E é isso que nós temos, pouca força. A exaltação de Laodiceia, a perdição de Éfeso. Mas ele disse: eu estou no meio, estou cuidando, estou ajeitando as coisas. Ele disse a Laodiceia: eu estou batendo a porta do coração de vocês quando eu mando vocês se arrepender, e eu repreendo a quem eu amo. O fato de João ter visto aquela visão daquele homem, né, Jesus Cristo, andando no meio daqueles candeeiros, restaurava a confiança do coração dele. E dizia: apesar de todos esses anos que eu estou servindo a Deus, apesar de todas essas coisas que vêm acontecendo, apesar de eu estar preso agora e a igreja está sofrendo amargamente na mão do Império Romano, o Senhor, Ele não nos abandonou. Ele continua sendo Rei eterno e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque para interceder por nós. Essa mensagem vem nos impactar e vem nos dizer que em momentos de dificuldade, de perseguição, de peste, de guerra, de catástrofes naturais, tudo isso apenas são sinais, mas que o verdadeiro rei, ele está voltando, ele está chegando, e nisso nós podemos confiar. Ele está no meio dos castiçais, ele está no meio da igreja trabalhando para que o seu propósito se cumpra. Muitas vezes as igrejas da atualidade elas nos querem trazer um evangelho diferente, mas que seja anátema, mas que sejam separados, sejam amaldiçoados, como diz a palavra, o significado de anátema, sejam amaldiçoados, porque não é isso que o evangelho traz. Ele fala de dor, fala de lágrima, mas ele também fala lá no capítulo 20 que a Jerusalém que desce do céu não tem lágrima, não tem choro, não tem dor, não tem fome, não tem peste, tudo já passou e eis que tudo se fez novo.
Eu não sei se você que me assiste crê em Jesus. Eu não sei se você que me assiste já depositou toda a sua confiança no Senhor. Mas se você ainda não depositou, é tempo ainda. E você, irmão, irmã, que tem sofrido, tem se perguntado o porquê disso tudo. Não, isso simplesmente é a vontade de Deus, é o decreto de Deus se realizando. Mas Ele tem nos confortado, nos repreendido, feito necessário para a nossa edificação espiritual. Que Deus abençoe a cada um e que possa meditar nessa palavra em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por esse momento que paramos para ouvir a tua palavra, Senhor. Deus, continua nos ajudando. Temos a certeza de que tu estás no meio da tua igreja, nos repreendendo, nos mandando nos arrepender do nosso pecado. Oh, Pai, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é confiando nisso, Senhor, que nós renovamos a nossa força. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.